Mateus capítulo 4, 1 a 7, NVI. Escuta esse texto. Então Jesus foi levado pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você for filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos os anjos o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Satanás tentou colocar dúvida no coração de Jesus. Satanás perguntou: você é de Deus mesmo? Mas para a gente entender esse texto, a gente precisa compreender que as Escrituras Sagradas originalmente não foram escritas com capítulos e versículos. Originalmente, quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha essas divisões que nós colocamos. Os parágrafos tinha, as pontuações também. Mas o número do capítulo e o número do versículo não tinha. Isso foi colocado muito tempo depois. E uma das coisas que a divisão em capítulos não ajuda é na sequência natural do texto. Porque nós treinamos a nossa mente para observar a cada capítulo a intenção de iniciar um novo assunto. E quando você pega a Bíblia para ler, ignorando capítulos e versículos e lê o livro inteiro, você percebe que muitas vezes o tema discorrido num capítulo, na verdade, começou no capítulo anterior. E esse é um dos casos. Essa história do capítulo 4, que começa dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, começa com a palavra então. Versão NVI começa assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse então está se referindo a alguma coisa que veio antes. Então quando? Então o quê? Isso deixa claro que o assunto do capítulo 4, na verdade, começou no capítulo 3. O que está acontecendo no capítulo 3, quando Mateus diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? O que acontece no capítulo 3? No capítulo 3 acontece o batismo de Jesus. Jesus finalmente atingiu os 30 anos de idade e foi dito a ele que chegou a hora. E então Jesus sai da região de Nazaré e foi para a região de Betábara, perto do Jordão, perto do deserto da Judéia. Fica perto da região de Jericó, ao norte de Jerusalém. Jesus foi convidado por Deus para ir ali se encontrar com João Batista para iniciar seu ministério. E é ali no encontro de Jesus com João Batista que João se recusa a ser batizado por Jesus, e muita gente pensa que João não queria batizar a Jesus. Na verdade, onde você ouviu ser batizado por Jesus é ser batizado por João Batista. João não queria batizar a Jesus, essa que é a ideia.
E muitas pessoas pensam que João não queria batizar a Jesus porque João já sabia que Jesus era o Messias, mas na verdade João não sabia. João ficou sabendo que Jesus era o Messias quando ele viu o céu rasgando e uma pomba descendo sobre Jesus e pousando nele e desaparecendo. Porque João Batista recebeu uma revelação de Deus quando ele foi enviado. Deus disse para João assim: João, um dia você vai estar batizando uma pessoa. E durante o batismo o céu vai rasgar e uma pomba vai descer sobre essa pessoa. Esse João é o Messias. Quando Jesus chega para João, João não sabia que ele era o Messias porque não tinha visto a pomba ainda. Mas João já conhecia Jesus porque Jesus era o primo dele. Ele tinha notícias de Jesus. Ele sabia do homem bom que Jesus era. Na verdade, do homem perfeito que Jesus era, do homem irrepreensível que Jesus era. O batismo de João era um batismo para purificação de pecados. As pessoas vinham até João, confessavam seus pecados e eram batizados. Quando Jesus chega, João olhou para Jesus e falou assim: ué, você vai confessar o quê? Que eu te conheço. Eu sei que você não fez nada no verão passado. Vai confessar o quê? Na verdade, João diz para Jesus, se a gente for botar o pingo no i mesmo, a gente troca de lugar, você fica no meu e eu vou confessar os meus e você me batiza. Porque eu te conheço. E Jesus disse, calma, confia em Deus. Deus mandou você me batizar. Vamos fazer do jeito que Deus mandou? Tá bom, Deus mandou, tirei meu time de campo. E aí João resolve batizar Jesus. Na hora em que Jesus afunda e sai da água, na hora que ele está emergindo da água, houve um estrondo. O céu rasgou, abriu um portal nos céus, e daquele portal saiu uma luz fortíssima, e toda a multidão que estava ali na beira do Jordão estava contemplando esse fenômeno sobrenatural. O céu rasga, João o Batista fica embasbacado, Jesus dá aquela paradinha teatral, enquanto espera, o céu se abre, daquela abertura celestial, uma pomba feita de luz sai e vem voando na direção de Jesus. A pomba pousa sobre Jesus e entra nele. Daquele buraco, daquele rasgo, daquela fenda interdimensional, uma voz foi escutada por toda a multidão. E a voz dizia, este é o meu filho amado e nele está o meu prazer. O que a voz disse? A voz disse, este é o meu filho amado e nele está o meu prazer. O que a voz disse? Este é o meu filho amado e nele está o meu prazer. Foi isso que a voz disse. Acaba o capítulo 3 com essa afirmação. Deus dizendo, este é o meu filho amado e nele está o meu prazer. E então, começa o capítulo 4. O texto foi quebrado no meio e a gente entra no capítulo 4 sem perceber que o capítulo 4 é continuação de este é o meu filho amado e nele está o meu prazer. E então começa o capítulo 4 dizendo, então quando? Então, quando Deus falou com Jesus, este é o meu filho amado e nele está o meu prazer. Nesse momento, o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado? Quando Deus falou com ele, este é o meu filho amado e nele está o meu prazer. Deixa eu te contar uma coisa.
Quando Satanás coloca dúvida na nossa fé, não significa que a gente está mal na foto. Às vezes significa que a gente está muito bem. Às vezes é justamente o momento em que você está bem com Deus, é o momento em que Satanás põe dúvida na sua fé. Sabe, alguns de nós, quando a dúvida bate na nossa porta, quando a gente fica se perguntando, será que é isso mesmo? Alguns de nós se sente culpado por ter dúvida, se sente culpado por ficar confuso. Alguns de nós sente culpa por causa de emoções duvidosas habitando o nosso coração. E alguns de nós se perguntam se é crente de verdade. Se eu fosse crente de verdade, eu questionaria. Se eu fosse crente de verdade, eu ficaria com dúvida. Então, o ataque das trevas para produzir dúvida em Jesus acontece exatamente no dia em que Deus falou dos céus rasgados para ele. Este é o meu filho amado e nele está o meu prazer. E foi nesse momento que Jesus foi levado ao deserto. E foi lá no deserto que Satanás disse: se você é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por que Satanás diz, se você é o filho de Deus? Porque Satanás também escutou Deus dizendo, este é o meu filho amado e nele está o meu prazer. Satanás também percebeu Deus falando isso. E como Satanás percebeu, Satanás resolve colocar em dúvida uma coisa que não era uma dúvida para Satanás, mas ele queria que fosse uma dúvida para Jesus. Se você for filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Depois ele disse, se você for filho de Deus, se joga de um lugar bem alto, se arrisca, porque aí Deus vai mandar anjos te protegerem e você vai ficar famoso por ser a pessoa que se jogou do pináculo do templo e não morreu. Quando Satanás coloca a dúvida, significa que você já é de Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero desafiar você a entender que a dúvida que Satanás coloca na sua mente não te torna um traidor. A dúvida que Satanás coloca na sua mente não te torna alguém indigno de Deus. A dúvida não define você, a dúvida veio de fora. O se você é filho de Deus não veio de Jesus, veio de Satanás. E quando essa flecha de dúvida atinge a sua mente, ela também veio de Satanás. Talvez as circunstâncias essa semana não tenham sido boas para você. E talvez as trevas tenham aproveitado as circunstâncias para colocar dúvida no seu coração. Talvez você, como eu, tenha sido bombardeado de perguntas e dúvidas que podem se resumir em por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Talvez você tenha sido bombardeado como eu. Eu não estou dizendo que eu fui bombardeado por dúvidas, eu fui bombardeado por perguntas, questionamentos. As pessoas que me bombardearam, elas estavam com muitas dúvidas. Pastor, por que isso acontece? Por que Deus deixa isso acontecer? E eu respondi para todas as pessoas que perguntaram, Deus não deixa. Mas acontece assim mesmo. Deus deu ao ser humano o livre arbítrio de fazer escolhas e de pagar por suas escolhas. E quando nós vemos o pior do outro, especialmente se o outro é irmão ou pelo menos se declara irmão, a nossa dor fica maior. Mas escuta uma coisa. Deus não tem nada a ver com isso. Nós temos. Nós temos
porque os seres humanos que fazem isso são gente igual a nós. Nós temos, porque a razão porque isso nos machuca tanto é porque nós elegemos tais pessoas para nos representar na nossa espiritualidade, quando a gente devia ser responsável por nossa própria espiritualidade, quando a gente devia buscar a Deus e ter o nosso próprio relacionamento com Ele. Satanás coloca dúvida em Jesus, ou pelo menos tenta colocar dúvida em Jesus, em duas áreas. Primeiro, ele diz que se Jesus é filho, então devia ter pão. Segundo, ele diz que se Jesus é filho, então devia ser famoso e importante socialmente falando. E eu não sei se você nota, mas parece muito com as coisas que o diabo continua dizendo hoje. As dúvidas do inferno com relação à sua relação com Deus continuam sendo nas mesmas áreas. Quando Satanás pergunta para Jesus sobre o pão, ele está questionando sobre se Deus está na sua vida. Então você precisa ter uma segurança baseado nos fatos. Se Deus é seu Deus, então, por que não tem dinheiro no banco? Por que não deu conta de pagar o seguro do carro? Se Deus é seu Deus, por que você não conseguiu pagar o seguro de saúde? Se Deus é seu Deus, por que você não conseguiu garantir que no ano que vem as coisas vão dar certo? Se Deus é seu Deus, por que pegou coronavírus? Se Deus é seu Deus, por que ficou doente? Se Deus é seu Deus, por que foi mandado embora do emprego? O pão que Satanás usa para questionar Jesus e diz: se você é filho de Deus, por que está com fome no deserto? Porque eu estou no deserto? Por que você não tem comida? Porque aqui nunca teve comida. O questionamento de Satanás para Jesus: se você é filho de Deus, então deve ter alguma coisa errada, porque você não tem comida no deserto. Você está há 40 dias sem comer, está fraco. Não sei se você vai dar conta de sair daqui. Alguma coisa está errada. Cadê seu Deus? Essa é a pergunta de Satanás. Mas a pergunta de Satanás não parou lá. A pergunta dele continua hoje. A pergunta continua agora. E o questionamento continua com as mesmas coisas. Cadê o seu suprimento? Cadê a sua segurança baseado nos bens? Porque se Deus fosse Deus mesmo, Ele te daria isso. Ele não deu, então cadê Deus? Sabe, Jesus responde dizendo para Satanás assim: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: o que as circunstâncias dizem a meu respeito não significa absolutamente nada. O que Deus falou em sua palavra a meu respeito é minha verdade. Pastor, mas aí ficou fácil, né? Ficou fácil, pastor, porque você não respondeu ao questionamento. Você não se rendeu ao questionamento, você não deu a resposta ao questionamento. Aí tá moleza. Não, eu não preciso de coisas para sustentar minha fé. Eu me sustento na palavra de Deus. Aí
ficou fácil. O incrédulo diz isso. Deixa eu te contar, o incrédulo. Isso que eu estou fazendo, isso que Jesus está fazendo, é o que todo mundo que tem fé faz, na luz e nas trevas. Isso é o que todo mundo que decide viver firme e equilibrado em alguma direção faz. Na religião e no ateísmo. Quando Jesus diz, eu me recuso a ficar olhando para as circunstâncias, porque eu decidi olhar para a palavra de Deus, eu decidi acreditar no que Deus falou. Jesus está praticando um princípio que qualquer um que se equilibrou em qualquer área faz. Por exemplo, os ateus que estão equilibrados lá no ateísmo, os ateus que estão firmes, com certeza de que o que eles acreditam está certo para eles, eles praticam o mesmo princípio. Eles dizem, não quero nem saber o que esses crentes burro estão falando. Eu quero acreditar que Deus não existe, que o mundo é feito de matéria. E aí quando o crente encosta ele na parede e fala, mas há muito mais entre os céus e a terra do que imagina a vã filosofia. Então o ateu disse, mas essas coisas que o ateísmo não explica, um dia a gente vai explicar, porque a ciência vai crescer. Nós vamos fazer novas descobertas e nesse dia eu vou esfregar na sua cara que eu tinha razão. É a mesma coisa que eu estou fazendo. Sabe, as coisas que eu não explico, eu resolvo com fé. As coisas que o ateu não explica, ele resolve com fé. As coisas que o feiticeiro não explica, ele resolve com fé. As coisas que os magos, os bruxos não explicam, eles resolvem com fé. Isso é a receita de gente equilibrada, que resolveu, que vai viver de bem com Deus. Essa é a receita de gente equilibrada, que levanta a cabeça e segue em frente. Jesus diz para Satanás, eu não vou multiplicar pão, coisa nenhuma. Eu estou resolvido na minha fé. Porque o que Deus falou para mim é mais importante do que as circunstâncias estão falando. Eu só queria que você entendesse uma coisa. Já pensou se você decide duvidar e descobre que a Bíblia estava certa? Se você decidir duvidar e descobrir que o ateu está certo, se você decidir duvidar do ateu e depois descobrir que ele está certo, você não vai perder nada. Absolutamente nada, porque os ateus são gente inteligente. Então eles combatem nossa fé. Eles não combatem nossos princípios. Eu me lembro de ter um professor ateu na escola, mas era um sujeito muito inteligente e coerente na minha adolescência. E ele vivia me provocando quanto à minha fé. Mas quando a gente sentava para falar sério mesmo, quando saía da área da zoação, da provocação, e a conversa virava conversa de gente grande, ele dizia para mim assim, Jucimar, tudo que os crentes fazem, eu faria numa boa, porque faz bem. Na minha adolescência, meu professor falou sobre jejum intermitente. E ele disse, jejum faz bem para a saúde. Eu só não gosto quando os crentes ficam com essa história de jejuar para Deus me abençoar. Aí Deus não existe, para que eu quero jejuar?
Nenhum ateu inteligente nega os princípios sábios e inteligentes que estão na palavra de Deus. Eles negam Deus. Então, se você disser para o ateu assim, você está errado, depois você descobrir que ele estava certo, você não perdeu nada, na verdade você ganhou muito. Mas e se você disser para a Bíblia que ela está errada e ela estiver certa? Você perdeu tudo. Jesus usa esse princípio. Jesus disse, olha, eu resolvo as dúvidas com fé. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que as circunstâncias dizem para mim não importa. Porque o que Deus disse é mais poderoso. Deus falou com Jesus, você é o meu filho amado. E eu me alegro em você está o meu prazer. Deus falou isso, então dane-se o que as circunstâncias estão falando. Notem que o diabo não aparece no nome dele. O diabo não aparece dizendo assim, olha, eu queria te contar que eu acho que você está sendo um otário de confiar em Deus. Não, ele não aparece no nome dele. Satanás aparece primeiramente no nome das circunstâncias. Ele aparece no nome das circunstâncias. Eu estou vendo as circunstâncias falando para você, Jesus, que você não deve ser de Deus de verdade, porque se fosse as circunstâncias que você vive, não seriam como estão agora. E então Jesus dá a resposta de, eu não vou aceitar dúvida no meu coração, porque eu resolvi viver por fé. Depois que Satanás fala para Jesus em nome da circunstância e não funciona, ele resolve falar para Jesus em nome do resultado. Mas ele pinta o resultado com cores bonitas. Ele diz assim, Jesus, que tal então? Tudo bem, você é de Deus, está resolvido. Mas se você for mesmo, então vamos apressar os resultados. Se você é de Deus, então você veio ao mundo para ser reconhecido pelo povo de Israel, para ser visto pelo povo de Israel, para ficar famosinho e poder levar a sua mensagem de forma clara, grandiosa, poderosa, de forma a se tornar alguém poderoso perante o povo. Vamos resolver isso rápido. Olha só, está escrito que Deus não vai deixar você se encrencar. Que Deus deu ordem aos anjos dele para que os anjos não deixem você nem tropeçar numa pedra. Ora, se você é de Deus mesmo, vai lá no pináculo do templo. O pináculo do templo era a quina mais alta do muro do templo, que ficava voltado para o pátio de Herodes. Aquela parte mais alta ficava logo acima, na verdade bem acima, do pátio aonde as multidões se reuniam. A ideia de Satanás, que na verdade é uma boa ideia, não serve para nada, mas é uma boa ideia. A ideia de Satanás era, o que você quer? Não é que o povo de Deus te escute? Eu tenho a solução. Se joga do pináculo. Claro, Deus não vai deixar você cair. Todo o povo vai olhar. Eles vão sentir a angústia de ver alguém se jogando. E enquanto eles se angustiam por você, você se joga. Foi a primeira ideia de golpe publicitário da história. Agora, hoje em dia, está tão famoso golpes publicitários que ninguém nem liga mais. Mas Satanás teve a primeira ideia da golpe publicitário. Quando você for em direção ao chão, Deus vai correr e vai te salvar. E Ele vai ser obrigado a te salvar na frente de todo mundo. Toda a população presente vai ver você sendo salvo e vai gritar vivas. E vão dizer, esse não é qualquer um, porque Deus o salvou da morte. Pronto, você conquistou o seu primeiro 1 milhão de seguidores no Facebook.
Não, no Face não, porque saiu da moda, né? Instagram. Você alcançou seu primeiro milhão no Instagram. Fácil, fácil. Como? Com um golpe publicitário. Tranquilo. E aí Jesus disse, não, eu não estou no mundo por causa dos resultados. Eu não sirvo a Deus por causa dos resultados. Eu tenho uma missão? Tenho. Mas a minha missão não existe para dar resultado. A minha missão, ela tem um fim em si mesmo. Muita gente está em dúvida e aceitando as dúvidas do inferno, porque ela não está bem resolvida na identidade dela, ela não sabe quem ela não se sente importante, não se sente amada, não se sente valorizada. Então ela quer dar resultado naquilo que ela faz, naquilo que ela chama de minha missão, para que os resultados da missão façam as pessoas dizerem quem ela é, porque ela não dá conta de dizer quem ela é sozinha. E quando esses resultados que ela espera não vêm, quando o elogio não vem, quando o agrado não vem, quando o tapinha nas costas não vem, quando a recomendação não vem, quando ela sente que parece que ela trabalhou, mas não deu resultado tangível, ela pergunta, cadê Deus? Onde Deus está? Porque eu publiquei o vídeo no Instagram, mas ninguém curtiu. Estou tão magoado. E a mágoa sempre se volta para Deus. Eu coloquei uma mensagem no grupo da igreja e ninguém falou nada. Porque eu não sou importante. Se fulano colocar uma mensagem lá, todo mundo vai falar. Satanás está usando Jesus, está ensinando a Jesus os truques para dar resultado rápido. E ele está dizendo, se você não está dando resultado rápido, então usa Deus para alcançar os resultados. E aí Jesus disse, está escrito, não colocarás o Senhor teu Deus à prova.